Saudações fraternas, companheiros espíritas e simpatizantes do Espiritismo. Estamos apresentando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje nós vamos estudar o capítulo 2, que tem como tema Vê como vives. Quem vai fazer o estudo para nós hoje é o nosso amigo Alcide Júnior. É com você, meu amigo. Bom trabalho. Olá, queridos ouvintes. Está começando mais um programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje nós vamos estudar o capítulo 2, chamado Vê como vives. Eu sou Alcide Júnior e farei o estudo com vocês. Inicialmente faremos a leitura da mensagem do Emmanuel e na sequência daremos os esclarecimentos. É importante lembrar que essa mensagem do Emmanuel, ela foi extraída ali do Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 13, que diz: E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: Negociai até que eu venha. Então vamos ver agora o que nos diz o Emmanuel. Com precisa madureza de raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais, e que a vida em si não passa de ato religioso permanente, com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Por enquanto, o mundo apenas exige testemunhos de fé das pessoas indicadas por detentoras de mandato essencialmente religioso. Católicos romanos rodeiam de exigências os sacerdotes, desvirtuando-lhes o apostolado. Os protestantes, na maioria, atribuem aos ministros evangélicos as obrigações mais completas do culto. Os espíritas reclamam de doutrinadores e médiuns as supremas demonstrações de caridade e pureza, como se a luz e a verdade da nova revelação pudessem constituir exclusivo patrimônio de alguns cérebros falíveis. Urge considerar, porém, que o testemunho cristão no campo transitório da luta humana é dever de todos os homens indistintamente. Cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalhos espirituais na terra. O comerciante está em negócio de suprimento e fraternidade. O administrador permanece em negócios de orientação, distribuição e responsabilidade. O servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação. As mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhorem o bem-estar do mundo. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. Todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançarem um dia a grandeza divina. Usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai encontram-se no campo das oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. Em razão desta verdade, meu amigo, vê o que fazes e não te esqueças de subordinar teus desejos a Deus nos negócios que por algum tempo te forem confiados. Esta é a mensagem do Emmanuel. E o Emmanuel nos traz essa mensagem aproveitando a ideia ali do Evangelho de Lucas, das 10 minas, que é a história daquele senhor que vai para uma cidade distante e ele deixa 10 minas com um, 5 minas com outro, uma mina com um outro terceiro. E ele indo para esse país distante, lá acontece alguma coisa, ele é rejeitado e ele volta à sua cidade. E aí ele vai chamar um por um para saber dos seus resultados. Então, aquele que recebeu 10 minas, conseguiu multiplicar 10 minas,
aquele que recebeu 5 multiplicou, e o outro que recebeu uma mina, ele apenas enterrou, com medo desse senhor, que era um senhor bravo, um senhor rigoroso, e que cobrava os resultados dos seus servos. E Jesus, quando nos traz essa exemplificação, que vamos encontrar também lá em Mateus, sob o nome das parábolas dos talentos, né? É exatamente a nossa vida aqui. Deus nos atribui talentos e aguarda que a gente multiplique eles. Isso em todos os setores da vida. Então, este Senhor, sendo Deus, ele vai cobrar de cada um desses seus servos, reencarnados aqui na Terra, o cumprimento das suas leis. E aí é que entra a exemplificação do Emmanuel, porque o cumprimento das leis divinas inicialmente parece ser obrigação, dever só daqueles que são os dirigentes religiosos. Como ele vai dizer aqui, dos católicos romanos, né? Pelos seus sacerdotes, dos protestantes, pelos seus ministros, e dos espíritas, pelos seus doutrinadores e médios, né? E outros que se encontram dentro do movimento espírita, que estão ali se responsabilizando pela propagação do Evangelho do Cristo. Ora, é muito fácil para quem recebeu estes talentos serem cobrados daqueles outros que não têm este talento nas mãos. Então, todos nós estamos acostumados a cobrar desses corações. Precisamos lembrar que são homens e, por serem homens, são falíveis. Então, há o risco de aqui e ali eles caírem num descumprimento, no deslize das leis divinas. Mas não devemos nos esquecer que é o chamamento do Emmanuel, que assim como isso são talentos, são minas nas mãos desses homens, existem outros homens com outras minas, também dadas por Deus. Como ele vai colocar o comerciante, o administrador, o servidor, as mães e os pais, o carpinteiro, o cientista. Então, aqueles dirigentes religiosos receberam como talento a propagação, né, a proclamação deste evangelho, e incumbidos de praticarem as leis divinas. Estes outros, né, que para a gente parece simplesmente uma relação trabalhista, uma relação profissional, mas devemos lembrar que antes são talentos trazidos do alto. E se são talentos, são minas trazidas do alto, nós precisamos também aplicar o cumprimento dessas leis divinas. Por isso que o Emmanuel traz isso aqui para a gente lembrar de que se nós estamos cobrando de um desses dirigentes, católicos, protestantes ou espíritas, o rigor da lei, nós devemos também cobrar para cada um de nós que somos trabalhadores desta outra seara, também o cumprimento destas leis. Então não basta que eu somente fique policiando esses dirigentes, os detentores dos talentos da proclamação do Evangelho, mas também eu, detentor de um outro talento, qualquer que seja ele, também devo obedecer essas leis. Por isso que ele vai dizer logo no início que a existência, né? A existência é um conjunto de negócios espirituais e que a vida é um ato religioso permanente. Então, se tudo na vida, na existência, são negócios espirituais, ele diz que a vida passa a ser também um permanente ato religioso. Esse ato religioso que nós estamos apenas direcionando e cobrando daqueles que se propõem a proclamar, a declarar o Evangelho de Jesus. Mas se nós lembrarmos que Jesus nos diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que sem Ele nós não chegaremos ao Pai, devemos lembrar que esse caminho que Ele diz que é Ele, nós devemos fazer, nós todos, indistintamente, dirigentes religiosos ou profissionais. No campo do profissionalismo, a gente acha que é simplesmente por conta do homem ter desenvolvido a sua inteligência
estar procurando cada vez mais progredir e trazer uma vida cada vez mais cheia de possibilidades de execuções em todas as suas áreas. Estamos aí falando da intelectualidade, né? Desenvolvendo a intelectualidade para o progresso do planeta. Tudo bem, nós temos esse papel, senão nós não teríamos saído do tempo das cavernas. Nós saímos das cavernas, descobrimos o Sol, descobrimos a Lua e fomos descobrindo outras coisas, descobrimos o fogo. E assim o homem foi progredindo. Mas dentro desse progresso, do mundo em que nós vivemos, né, devemos aplicar as leis divinas. Por isso nós estamos o tempo todo reencarnando, porque temos sido descumpridores das leis divinas. E o Emmanuel traz isso aqui para a gente, assim, olha, observa que tu és muito rigoroso com esses detentores de talentos das minas. Então, tu tem que fazer a mesma coisa. Então, se a vida é um ato religioso permanente, por que nós estamos cobrando o cumprimento delas apenas desse dirigente? Só porque eles são dirigentes religiosos. Os dirigentes religiosos existem para que deem uma organização dentro daquela seita religiosa. Dentro do movimento espírita, a gente vai ver uma constituição um pouco diferente. Não existe a formação do líder religioso. Existe a formação de um grupo administrador daquela casa espírita. E, paralelo a isso, existem todos os outros que têm também o papel que seria parecido com esses doutrinadores. Porque nós estamos estudando o Evangelho constantemente e estamos estudando o Evangelho lá do Cristo, que é o que esses doutrinadores dessas religiões estão fazendo. Ora, mais uma vez relembrar, precisamos lembrar que isso é um dever de todos e não somente daqueles. Por isso que ele diz que cada criatura humana foi chamada pela providência divina a determinado setor de trabalhos espirituais. Esses trabalhos espirituais, a gente vai encontrar eles também na nossa relação de trabalho profissional, porque a lei é de progresso. O homem ele não vive sem a lei de sociedade, sem a lei de progresso, né? E sem a lei de trabalho. Se existe a lei de sociedade, vamos tomar essa, é porque existe ali a possibilidade de um contato meu com o outro, onde eu devo aplicar a lei de Jesus, onde eu devo aplicar o Evangelho do Cristo, trazido ali os seus ensinamentos do que ele ouviu do Pai, como ele mesmo nos diz. Então, precisamos lembrar que devemos dar cumprimento, né? Devemos obediências a todas essas leis. Ele diz que todos os homens que vivem a obra de Deus, e é verdade, todos, não somente os dirigentes religiosos, mas o comerciante, o administrador, o servidor, deve colocar na sua relação de trabalho com o próximo as leis divinas, que se nós estamos reencarnando constantemente é porque estamos fracassando. Vamos ver aí os dirigentes católicos, dirigentes protestantes, dirigentes espíritas também, fracassando em algum quesito. Por quê? Porque são homens falíveis. Mas se nós lembrarmos que são homens que estão buscando a sua elevação espiritual, então o dever dele deve ser o meu dever também. Por isso ele vai dizer também que nós somos usufrutuários do patrimônio do Pai. Usufrutuário de tudo isso aqui que o Emmanuel elenca nessa mensagem, né? Nessa parábola de Jesus, quando ele diz que aquele homem está sendo cobrado pelo seu Senhor. Nós somos estes homens cobrados pelo nosso Senhor, pelo Deus. Então, devemos dar cumprimento também a isso aqui. E ele vai finalizar a mensagem dizendo: em razão desta verdade, meu amigo, vê o que fazes. Quando ele diz vê o que faz, ele reúne todo mundo que está no globo terrestre encarnado. Ele chama atenção para isso. Vê o que faz. Não te esqueças, inclusive, de subordinar teus desejos a Deus. Tudo aquilo que eu quero fazer, eu devo subordinar a Deus, porque eu não sou absoluto no mundo. Pelo contrário, nós vimos ao mundo para dar cumprimento às suas leis e crescer espiritualmente.
Só cresceremos espiritualmente se nós estivermos atentando sempre aos princípios divinos. Senão, não teremos muito sucesso. Voltaremos novamente. Por isso é muito belo, Emmanuel, chamar essa mensagem, né, de ver como vives. Todos nós, indistintamente, né, doutrinadores religiosos ou profissionais do mercado, devemos ver como estamos vivendo. E mais ainda, se estamos sendo cumpridores das mensagens de Deus. Então, meus amigos, essa era a mensagem, né? Essa foi a nossa colaboração para divulgar.net. Deixo aqui um abraço fraterno e até a próxima oportunidade. Agradecemos ao nosso amigo e companheiro Alcides Júnior pelas reflexões do capítulo de hoje, que traz o tema Vê Como Vives, dessa obra maravilhosa de Emmanuel, através de Chico Xavier, Vinha de Luz. Esperamos que com essa mensagem levamos consolo a todos os nossos seguidores, levando esclarecimentos sobre essa doutrina confortadora. Agradecemos mais uma vez o nosso querido amigo e que a paz de Jesus permaneça no coração de todos. Até a próxima.